vencendo em Cristo. Por que eu sou cristão? John Stott dizia, bom, primeira coisa, eu sou cristão porque o próprio Deus me perseguia como um cão de caça dos céus à minha procura. Segunda coisa, eu sou cristão por causa das afirmações de Jesus Cristo. Terceira coisa, eu sou cristão por causa da cruz de Cristo. Sim, se você perceber nos evangelhos, há uma ênfase na cruz de Cristo, na morte de Jesus na cruz. Todos os outros líderes espirituais, a morte deles é lamentada. O que é importante é a vida e os seus ensinos. De Jesus foi o contrário. O ensinamento e a vida de Jesus foram incomparáveis, mas a morte de Jesus trouxe vitória. Foi dado ênfase maior na morte de Jesus Cristo. Nós, na igreja, nós comemoramos, lembramos a morte, a vitória de Jesus na cruz todo mês, quando nós participamos da ceia do Senhor. O vinho e o pão relembram a morte de Jesus, a vitória de Jesus na cruz. O símbolo do cristianismo é uma cruz. Poderia ser a manjedoura, poderia ser o barco onde ele fez os seus ensinos, poderia ser a toalha, a bacia, ou poderia ser o túmulo vazio, poderia ser a pomba, o fogo. Não, mas o símbolo do cristianismo é a cruz de Jesus. Mas uma pergunta, por que Jesus morreu? Por que ele teve que morrer numa cruz? A primeira coisa, Jesus teve que morrer numa cruz para perdoar pecados. Sem a cruz não haveria perdão de pecados. Sim, é na cruz que nós temos perdão de pecado. Mas alguém poderia perguntar assim, por que Deus apenas não perdoou? Por que Jesus teve que morrer numa cruz? A resposta é porque o amor de Deus, ele é cheio de amor, mas também ele é justiça. O homem, ele é pecador, o ser humano é pecador. E o pecado, segundo Deus, precisa ser punido. Ou a humanidade toda padecia, ou Jesus morre pela humanidade para trazer salvação. É isso que acontece. E na cruz acontece a reconciliação dessas coisas. Na cruz há uma reconciliação do amor e da justiça de Deus. A segunda coisa, porque Jesus teve que morrer na cruz, para perdoar os pecados, e a segunda coisa é para revelar o caráter de Deus. O caráter de Deus é um caráter de amor. É o caráter até onde ele iria para perdoar a humanidade. Iria numa cruz. E a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, verso 8 diz assim, porque Deus deu o seu Filho para morrer por nós. Ele deu o seu Filho. Quando Deus entrega o seu Filho, ele entrega a si mesmo. Ele entregou para morrer, não foi só para encarnar na humanidade. Ele morreu por nós. E também ele se entregou por nós pecadores, quando nós não buscávamos a Deus. Ele se entregou por nós. E a terceira coisa, porque Jesus teve que morrer na cruz, é para conquistar o mal. Ele teve a vitória de todo o mal na cruz. Meu querido irmão, naquela cruz, nós percebemos a vitória de Jesus. E os primeiros cristãos, você vê toda uma atmosfera que era de alegria, de vitória, de superação, de coragem. E eles atribuíam tudo isso à cruz de Cristo. A cruz de Cristo dava toda essa força para ele vencer. Eles caminhavam nessa vitória. Parece que Jesus estava perdendo naquela cruz. Não, ele estava vencendo. Ele estava pisando sobre a serpente, esmagando a sua cabeça. Ele estava triunfando na cruz de todos os principados e potestades. Diz isso em Colossenses capítulo 2, verso 15. Meu querido, não pense que Jesus Cristo na cruz ele perdeu e na ressurreição ele venceu. Não, a cruz foi a vitória de Jesus e a ressurreição de Jesus foi a confirmação dessa vitória, é a proclamação dessa vitória, é a confirmação dessa vitória demonstrada por nós. Então, a cruz de Cristo é um dos motivos porque eu sou cristão. Na verdade, se não fosse a cruz, nós não seremos cristãos. Deus te abençoe.